Vamos então para as últimas atualizações do modelo ECMWF, o europeu, para a rodada 0Z e também os últimos alertas do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta da região sul termina aí no final da manhã e o novo alerta agora é de chuvas intensas aqui para a região sudeste, parte de São Paulo, sul de Minas e um pedacinho aqui do Rio de Janeiro. O alerta é esse válido até o dia 19, amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã. Conforme o simulador, a gente consegue observar aqui no modelo europeu, inclusive o centro de baixa pressão que havia aqui, o movimento ciclônico, se afastou aqui da costa da América do Sul, impulsionando a leve frente fria para a região sudeste do Brasil. A gente então observa que no Rio Grande do Sul a condição é pequena de instabilidade. Neste momento que eu gravo o vídeo, às 8 horas e 38 minutos desta quarta-feira de cinzas, o tempo está completamente cinza. Isso mesmo, galera, completamente nublado. Algumas formações até que chamam a atenção aqui em direção a Novo Hamburgo, mas no radar meteorológico a gente não tem nada aí neste momento. E diante da simulação, a gente tem uma condição muito pequena aí de instabilidade. Hoje, aqui na Grande Porto Alegre, se destaca aí a nebulosidade com possibilidade de abertura de sol aí até a tarde. A temperatura vai beirar também a casa dos 30 graus. Na região sul, lá em Pelotas, também não tem instabilidade, mas tem muita nebulosidade e a temperatura também pode passar aí dos 30 graus. A região de Uruguaiana, região oeste, a temperatura já bate aí a casa dos 35 graus e a possibilidade aí de formações convectivas em toda a faixa oeste, noroeste. Sempre fica aquele ponto de atenção, sim, há riscos de potenciais formações isoladas. A gente tem que ficar atento, pessoal, inclusive aqui em Santa Maria, porque a temperatura sobe bastante. Lá no Planalto Médio também, a região aqui de Chapecó, também aí tem possibilidade de algumas pancadas isoladas e formações à tarde. Na Serra Gaúcha e Caxias do Sul, algo muito isolado. A princípio no litoral gaúcho não chove, mas mantém-se uma nebulosidade bastante significativa aí ao longo desta quarta-feira, com períodos de melhoria até a tarde. Então o que a gente pode ter aqui são condições bem isoladas. E a gente observa que toda a faixa leste aqui de Santa Catarina também, Paraná até São Paulo, mantém-se aí a linha de umidade e principalmente uma linha de instabilidade aí presente. E é justamente onde a gente pode ter ainda um pouco de instabilidade aí na região sul de Santa Catarina, também na Grande Florianópolis, até lá Curitiba e chuvas e pancadas espalhadas aí entre Cascavel, também lá em Pato Branco, condições de formações isoladas à tarde. Curitiba, a projeção coloca aí que a temperatura chega perto dos 30 graus novamente e pode ter aí pancadas isoladas também no final da tarde. O movimento de instabilidade permanece, se estende um pouquinho até Dourados, também até Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, mantém-se aí a região de Presidente Prudente muito calor, podendo passar dos 35 graus hoje à tarde, também tendo instabilidade aí isolada. Também aqui em Bauru, Rio Claro, Ribeirão Preto, capital paulista também tem condições de instabilidade, tudo à tarde. Toda essa chuva, pessoal, que pode cair aí em São Paulo de forma isolada e em alguns momentos mais intensa, fica também para a tarde. Típicas chuvas de verão. O litoral aqui a condição diminuiu bastante, Itanhaém, Santos, uma condição aí de instabilidade após o meio-dia, que pode se estender em alguns lugares até a noite, todo o litoral, inclusive até lá no Rio de Janeiro. O destaque da maior quantidade de chuva nesta quarta-feira fica aí para boa parte do estado de Minas Gerais, Juiz de Fora, Varginha, Belo Horizonte, parte de Uberlândia aí. A gente tem índices que podem bater a casa dos 20 milímetros nesta quarta-feira. E observamos que boa parte dessa chuva aí é também à tarde. Há riscos aí, evidentemente, de chuva isolada e alguma condição de vento mais expressivo aí. Tem que ficar atento às formações da tarde. Rio de Janeiro, então, pouca quantidade de chuva. A temperatura bate a casa dos 33, 34 até 35 graus lá em Duque de Caxias. Entre Maricá e Cabo Frio, a condição de chuva é muito pequena. Também à tarde. Lá em Cachoeiro de Itapemirim a condição é super pequena aí, pancadas isoladas que podem ocorrer também à tarde aí, mas a temperatura beira a casa dos 35 graus. Também lá em Vitória, temperatura alta, alguma pancada isolada à tarde, muito calor. Colatina está mostrando que não chove, assim como Governador Valadares e toda a região nordeste aí de Minas Gerais, divisa com a Bahia, onde só temos um pouco aí de umidade, setorizada aqui na faixa
leste de todo o Nordeste, praticamente até Maceió. Recife já mostra quase nada de chuva, Natal também não. E para o interior aí, Juazeiro do Norte, temos instabilidade aí que chega a Teresina, que chega em São Luís, também lá em Belém, Bragança e Macapá, aí chuva no norte aí que pode bater 30 milímetros hoje. Em Santarém e Manaus, por exemplo, temos instabilidades ainda variada, permanece aí ao longo do dia, tanto agora final da manhã, como à tarde, como à noite. Chuvas isoladas permanecem aí no norte e no extremo oeste aí ao longo desta quarta-feira. Mato Grosso, Cuiabá, poucas pancadas, também lá em Porto Velho pode chegar perto de 10 milímetros, pancadas à tarde, e a região central aí, pancadas muito isoladas e pouca chuva e muito calor. A gente tem uma massa de ar quente que permanece aqui da região aí do noroeste argentino, entre Paraguai e Bolívia, que acaba impactando aqui. Então temos temperaturas muito altas aqui, essa massa de ar quente aí, temperatura aí que vão bater aí perto da casa dos 35 graus ao longo da tarde, impacta bastante aí toda a região oeste aqui, centro-oeste dos estados aqui, e pode contribuir com a instabilidade e chuvas isoladas. Em resumo, toda a instabilidade que estava aqui no sul do país, ela diminuiu bastante para hoje. As condições são bem pequenas de instabilidade, de temporais, como a gente teve nos últimos dias. Ontem a gente acompanhou mais um evento que aconteceu aqui, mas o quadro hoje é muito pequeno. E fica o ponto de atenção, então, aí, principalmente para Minas Gerais e praticamente todo o sudeste aí de pontos isolados que podemos ter aí pancadas mais intensas com o aumento da temperatura, formação aí de temporais típicos de verão, chuva forte localizada, vento. Então fiquem atentos, inclusive, à Defesa Civil local e sigam as orientações. Ontem, inclusive, teve uma mensagem de broadcast aqui em Porto Alegre devido aí à formação repentina que ocorreu aí próximo a Porto Alegre e atingiu várias regiões. Houve até críticas por parte da população, mas eu vejo pelo lado positivo, né? A população foi avisada, chegou em instabilidade, teve lugar que deu temporal, teve queda de árvores, não foi algo generalizado, foi algo pontual e isso precisa ser avisado. Você não tem como saber exatamente qual árvore vai cair, onde é que o vento vai bater, aonde o granizo vai cair. Você tem que avisar a população. Parabéns aí, Defesa Civil, pela notificação importante de segurança. Então era isso, pessoal. Hoje à noite a gente volta com a atualização aí para a quinta-feira. Muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tiver no celular, depois do gostei, puxa para o lado e senta o dedo no hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.